Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de História. Nós estamos na semana 3. Meu nome é Rander e eu vou estar aqui com você, sétimo ano. O tema da aula, os engenhos de açúcar. O período colonial brasileiro foi marcado por uma estrutura econômica e social dominada pelo patriarcado desenvolvido nos engenhos de açúcar, que eram os locais de onde o principal produto de exportação saía. Além de ser um local de trabalho e produção, era também onde muitas relações sociais importantes ocorriam. Gilberto Freire, em seu livro Casagrande e Senzala, discute como as relações sociais nesses ambientes se perpetuaram até os dias atuais. Engenho era o nome dado a qualquer latifúndio que cultivava a cana-de-açúcar e que produzia essa especiaria para ser enviada para o exterior. Essas enormes fazendas ficavam distantes dos centros urbanos, pois a maioria do terreno era usado para a plantação. Nesses locais, o trabalho era feito por escravizados africanos que viviam sob os castigos dos senhores de engenho. Além da plantação da cana-de-açúcar, monocultura, os engenhos também tinham um local de transformação da cana em garapa, a moenda. Esses enormes moinhos podiam ser movidos pela água, mas também era comum encontrar engenhos movidos à tração animal e até mesmo humana, movida pelos escravizados. Retirada a garapa, suco da cana, ela era levada até a cozinha ao lado e lá era cozida até a água evaporar e virar um melaço, que era colocado em formas no formato de sinos que eram em seguida colocadas ao sol para que o produto secasse e se transformasse em um açúcar marrom, o mascavo. O senhor de engenho vivia na casa grande, que tinha esse nome por ser um ambiente com vários cômodos e que abrigava toda a família do senhor, incluindo os agregados. Na casa grande, o pai e senhor de engenho era quem ditava as regras. Os filhos, a esposa e os funcionários livres e escravizados deveriam obedecer ao patriarca. As filhas ficavam restritas ao interior da casa, por isso que muitas dessas construções tinham um jardim interno e a cozinha virada para dentro, para não haver contato visual com essas mulheres. Próximo à casa grande ficavam as senzalas, onde os escravizados dormiam. Eram ambientes apertados e feitos de adobe, paredes construídas numa mistura de terra, água, palha e fibras naturais. Eram locais escuros e sem janelas, o que dificultava a fuga dos escravizados. Havia também uma capela que a família do senhor de engenho e os trabalhadores livres frequentavam. As missas podiam ocorrer quando o padre ia até o local, pois ficavam distantes das cidades. A vida dos escravizados nos engenhos era bastante penosa, pois trabalhavam muitas horas por dia e tinham uma alimentação precária. Em caso de fuga ou qualquer outro problema dentro do engenho, o escravizado era castigado de várias formas diferentes, como chicotadas, preso em correntes e em posições completamente desconfortáveis por horas ou dias. Usavam máscaras de ferro para não poderem se alimentar. As mulheres escravizadas também eram maltratadas, faziam muitas vezes trabalho doméstico na casa grande, além de cuidar dos filhos das senhoras. Era comum que elas, inclusive, amamentassem os filhos da senhora, pois acreditava que o leite da mulher negra tinha mais nutrientes que da mulher branca, mas para isso ela era obrigada a deixar seus filhos sem assistência e até sem comida, para que os filhos da senhora tivessem toda a atenção. Além disso, elas eram abusadas pelos senhores e tinham filhos deles, que eram considerados também escravizados, já que quando nasciam, recebiam a condição da mãe. Mesmo nos dias de hoje, podemos ver reflexos dessa relação de abuso e desigualdade social que marcou os engenhos. O preconceito racial no Brasil é fruto desse período em que os negros ficavam submissos aos senhores dos engenhos e faziam trabalhos pesados, enquanto a família do senhor não precisava trabalhar. A condição das mulheres em relação aos homens também é reflexo dessa sociedade patriarcal. Vamos para os exercícios, as atividades. O que é o engenho? Era o nome dado a qualquer latifúndio que cultivava cana-de-açúcar e produzia essa especiaria para ser enviada para o exterior. Número 2, podemos dizer que a estrutura social dos engenhos permanece na sociedade brasileira atual? Mesmo nos dias de hoje, podemos ver os reflexos dessa relação de abuso e desigualdade social que marcou os engenhos. O preconceito racial no Brasil
é fruto desse período em que os negros ficaram submissos aos senhores de engenho e faziam trabalhos pesados, enquanto a família do senhor não precisava trabalhar. Número 3, explique como era a vida dos escravizados no engenho. A vida dos escravizados era bastante penosa, pois trabalhavam muitas horas por dia e tinham uma alimentação precária. Em caso de fuga ou qualquer outro problema dentro do engenho, o escravizado era castigado de várias formas diferentes. Número 4, cite e explique quais eram as partes que compunham o engenho. O engenho colonial era um grande complexo dividido em diversas partes. O canavial, onde a cana era cultivada, a moenda, local para moer a planta e extrair o caldo, casa das caldeiras, espaço para ferver o caldo da cana de açúcar em buracos cavados no solo, casa das fornalhas, uma espécie de cozinha que abrigava grandes fornos, casa de purgar, ali ficavam as formas com o caldo cristalizado, chamado pão de açúcar, plantações, casa grande, era a casa do senhor, senzala, local onde ficavam os escravizados, a casa dos trabalhadores livres, pequenas e simples habitações onde os trabalhadores livres viviam, e o curral, local que abrigava os animais usados nos engenhos, seja para o transporte, nas moendas de tração animal ou para a alimentação da população. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.